Eu já vou deixar você assistir o vídeo, mas não é disso que eu vim falar, não. É que eu escrevi um livro chamado 23 Estratégias para Aumentar as Suas Vendas. E eu vou dar para você gratuito. Então, para você poder ter acesso a esse livro, é só você apertar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai ter um linkzinho para você poder baixar ele gratuitamente. Ou aqui em cima eu vou deixar o QR Code. Você simplesmente pode, se você tiver uma TV de casa, aponta a tua câmera para o QR Code para você poder baixar. Ou então na descrição do vídeo aqui você só clica e baixa. Simples desse jeito. Seja muito bem-vindo a mais um Rosadas Cash! Cara, hoje eu não trouxe uma presença ilustre do mercado, do nosso segmento de supermercado, mas eu trouxe um antigo sócio meu, que foi a pessoa que me ajudou a construir hoje o que é o mercado de educação online do nosso segmento de supermercado. Então, com vocês, meu convidado, Rick Rodrigues! Tamo junto, papai. E aí, vamos contar a história? Hoje Bora contar a história. Tá aqui pra contar a história. é o dia de Como fundamos o maior mercado de nichos pequenos do Brasil. do Brasil. Ninguém fazia nada com... Será que alguém faz? Maior não. Não sei. Maior não, mas não sei se faz com volume. Já deve ter alguém fazendo. Eu me lembro que eu fui pro podcast do Érico e eu falei assim, gente, material de construção, loja de roupa, farmácia, e até hoje não tem ninguém nesse segmento. Cara, que loucura, né? Não tem ninguém nesse segmento. E tem demanda, porque essas pessoas de farmácia, de loja de roupa, de material de construção, todas elas me procuram. E falam assim, pô, mas você não tem ninguém para indicar? Eu falei, cara, queria, não tem. Aí elas ficam pegando as minhas sacadas e adaptando pro negócio delas. Exatamente. Eu trouxe o Rick aqui porque a gente construiu hoje o que é o... Ninguém assiste... Cara, na época que eu comecei, em 2016, ninguém assistia vídeo no YouTube de supermercado. Eu digo com bastante maestria porque eu postei 365 vídeos no YouTube. E meus vídeos tinham 2 visualizações, 4 visualizações, 6 visualizações. Ou seja, não era algo que as pessoas buscavam. As pessoas não buscavam aprender usando as redes sociais no nosso segmento de supermercado. Não tinha conteúdo, né? Não tinha. E aí eu comecei a postar no YouTube, e aí a gente começou, em 2018, a gente vendeu nosso primeiro curso online, que foi o DLM45, e eu fui te conhecer em 2019. Então, antes de você contar a tua versão da história, porque uma coisa é se eu falar, outra coisa é você contar a sua parte, né? A gente vai se complementar. Como é que foi a visão sua? Eu me lembro que em março de 2019, eu tive que tomar uma decisão muito difícil na minha vida, né? Porque na época eu ganhava em torno de, sei lá, uns 10 mil por mês. Mas no sufoco. No sufoco. Sempre estava sufocado. É porque eu tinha uma empresa de consultoria e eu queria manter os consultores. A gente tinha projeto por 8 meses. Então, vira e mexe, não tinha projeto e eu não queria mandar as pessoas embora. Então, eu bancava o período que não tinha nada. Então, de 12 meses, 8 eu recebia, 4 eu bancava e essa conta nunca fechava de verdade. Né? Então, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Então, eu consegui tirar renda para poder viver, mas eu não conseguia ganhar dinheiro de verdade. E aí, o fato é o seguinte, em março de 2019, eu tomei uma decisão que foi a de que eu queria escalar, queria fazer essa coisa de educação de verdade. Levar minha mensagem para o mundo e tal. E eu não conseguia fazer. A coisa não performava. Aí, na época, eu fui atrás do Érico Rocha, e a mentoria dele não estava aberta. E aí, eu lembrei do Damásio e fui atrás do Damásio. Já segui ele no Instagram, já. Já. Aí, eu fui atrás dele no negócio, falei assim, Damásio, queria comprar uma mentoria, preciso que você me ajude a levar minha mensagem para o mundo. Eu não sabia nem qual era o produto que ele tinha. Queria que você me ajudasse... Eu preciso fazer isso, o negócio do Érico tá fechado, e você tem como me ajudar? Ele falou, tenho um produto aqui de R$1.000, que era o... Maestria. Eu falei, não, preciso de alguma coisa mais próxima, porque curso eu já tenho, e eu sei se vai me resolver. Aí ele falou assim, eu tenho um processo de mentoria. Eu falei, como é que funciona? Ele falou, você tem que fazer uma aplicação e tal, e assim, custa 15 mil à vista e 18 mil parcelado. Falei assim, 18 mil parcelados, se eu parcelar em 12 vezes o cartão, vai dar, sei lá, uns 2 mil, 1.800 por mês. Eu me aperto, mas eu pago. E aí ele falou assim, são
3 parcelas de 6. Você dá uma entrada 3 de 6. e mais 2 de 6. E aí eu tive que tomar uma decisão complicada, porque eu durante 3 meses, tirar 60% da minha remuneração, não ia pagar luz, não ia pagar água, ia ser despejado da casa que eu morava de aluguel e daria um monte de problema. E aí o que eu fiz? As pessoas falam de queimar ponte, né? No meu caso, eu peguei minha carteira e joguei pro outro lado do muro. E aí o que eu tinha que fazer é, agora eu preciso pular o muro e pegar a carteira. E obviamente eu não contei isso pra Natália, a época. E eu complementei do Vitor, eu paguei os 6 mil. E na primeira semana eu já entrei com sangue no olho. Falei assim, eu preciso fazer dinheiro para pagar isso antes que era... Você lembra o mês que era? Março. Eu ia até procurar no celular aqui, mas pode falar, vai que tem aqui ainda. Eu vou te falar quando eu entrei em contato contigo, que eu lembro. Aí, em março, eu fui lá, entrei, comecei a fazer as coisas. Na primeira semana eu falei assim, gente, como o Vitor Damasio fez para eu comprar essa mentoria? Aí o pessoal abriu o processo para mim. Isso no grupo, não tive nem mentoria com o Vitor. Isso no próprio grupo. Aí o grupo mandou, faz essas perguntas, faz não sei o quê, faz não sei o quê, faz não sei o quê. Eu falei, cara, que top. Aí eu fui, apliquei e na época eu vendi 42 mil reais. Aí eu ganhei 4 mentorados. Era mentoria de 1 ano, que cobrava, sei lá, 10 mil, de 10 a 12 mil, 10 mil à vista. Modelou o Damasio. Isso. Aí eu fui lá e paguei o Damasio. E aí eu expliquei pra Natália o que eu fiz depois que eu paguei o Damasio. Paguei o resto da mentoria e devolvi o dinheiro, né? Aí eu contei pra ela, eu fiz isso e tal, tomei uma decisão assim. Aí ela brigou comigo, obviamente, me chamou de responsável. Mas eu já tinha recuperado o dinheiro. E beleza, pausa, corte no negócio, né? E aí o que aconteceu foi o seguinte. Em julho de 2019, isso foi março, junho de 2019, ele tá procurando, é que ele vai achar. Em julho de 2019, eu fui lá e falei assim, eu tava fazendo um lançamento do meu curso, e aí eu não sabia como fazer remarketing. Inclusive, se você é dono do supermercado não sabe, remarketing é uma baita ferramenta para você perseguir os seus clientes pela internet. Mas deixa eu explicar aqui como é que faz. Aí eu fui perguntar assim, cara, eu preciso fazer remarketing. E na hora que eu fui lá correr para aprender como faz remarketing, eu fui no grupo e falei assim, Vitor, como é que faz? Você tem como me ajudar a fazer remarketing? Aí o Vitor falou assim, fala com a Regis. Hoje a Regis é CEO. Na época a Regis era, sei lá, uma secretária cuidar da vida do Vitor, né? Perfeito. E a Regis falou assim, cara, fala com o Henrique. Ele vai te ajudar. Agora começa, aí você vai entrar agora, né? Que loucura. Eu falei assim, fala com o Henrique. Aí eu fui lá no grupo do WhatsApp, Henrique. Aí achei o Henrique. Eu falei assim, Henrique, tô precisando de ajuda para fazer o remarketing. Você tem como me ajudar? Aí agora entra você. Cara, dá pra achar, eu acho que tem um histórico, talvez até da nossa conversa aqui no meu celular. Eu falei assim, dá pra você me ajudar? Aí você falou assim, claro, irmão. Aí eu falei, claro, irmão. O áudio tá bom aí? Tá? Eu tava em São José dos Campos. E aí eu lembro de te atender lá e já falei assim, cara, direto ao ponto, me passa seu Usuário e senha no Facebook. E eu, sem te conhecer, passei esse usuário e senha no Facebook. Aí deixa comigo, vou fazer uma análise e te retorno. Mas não foi no mesmo dia já que você me falou. Acho que já foi no mesmo dia. Foi. Demorou 11 horas só. Foi. Assim. E já acho que dei a resposta. Falei, cara, deixa que eu te ajudo aqui. Não, você falou. Irmão, pode Tá ser honesto. Tá uma merda. Tá uma bosta. Caralho, irmão, isso aqui tá uma bosta. Eu lembro. Aí eu falei assim, e aí? Aí você disse, cara, posso mexer? Eu falei, pode. Aí você mexeu e eu me lembro que a gente entrou o dobro de alunos que ia entrar. Aí eu falei assim, pô, irmão, me passa sua conta aí, quero depositar um dinheiro. Você falou assim, não, esquece isso. Vamos tomar um café? Claro. Botar o dobro de aluno? Claro. Aí a gente ia ter um evento lá do Vitor. E a gente fez uma reunião de 9 da manhã. Só que eu mandei, só que eu acho que a gente fechou o negócio por telefone.
Não, que ia fazer. Naquele dia já tava negócio fechado. Sim, mas a gente sentou pra conversar, foi o que foi. Foi 12 horas na padaria, naquela padaria, cara. 12 horas na padaria. Conversa de 12 horas. E aí... Eu lembro, um caderninho. Quanto que a gente vai investir? 100 mil. Aí, começou aí a conversa. E já era uma loucura investir os 100 mil, né? E naquele... O 6 em 3 foi 6 em 3. O seu primeiro 6 em 7. Foi? Foi. 19 de junho de 2019. 20, 21, 22, 23, 4 anos só. Só. E as pessoas vão achar que me conhecem há mais tempo. Mas eu estourei tem 4 anos. 4 anos. E aí, em setembro de 2000, na verdade, a gente estourou em setembro de 2019, aonde entraram 500 alunos. E naquele momento, eu percebi que fazia todo sentido, e eu só fui descobrir isso tem meses, tá? Que se eu não tivesse tomado aquela decisão de ter jogado a carteira para o outro lado do muro, ou seja, de ter assumido um compromisso alto que eu consegui pagar do Damásio, eu não teria te conhecido. Não. E aquilo não teria acontecido e hoje eu não seria o que eu sou. E aí, quando você olha isso, eu fico pensando assim, cara, qual é uma coisa que pode acontecer na sua vida, que vai ser uma decisão mais difícil do que você vai tomar, mais difícil do que vai ser uma decisão extremamente desconfortável, que pode fazer você avançar anos. Eu cresci muito rápido por causa de uma decisão. Quando eu parei... Você tem avançado 20 anos. Eu falei, caramba, como consultor, eu ia chegar nisso nunca. Quanto tempo ia demorar para tradicionalmente fazer isso? E aí, gente, olha só. Setembro entraram 500 alunos. E quando entrou 500 alunos, naquela data ali, eu tinha atendido 500 empresas. E eu tinha levado 15 anos para fazer consultoria para 500 empresas. Perfeito. Ou seja, em um mês, que não foi um mês, foi uma semana, entraram 500 alunos e eu levei 15 anos Para impactar 500 alunos. E antes da gente contar agora um pouco dessa história de como a gente construiu tudo, eu vendi um pedaço da minha empresa. Eu lembro que você sumiu uns dias, você resolveu isso aí em uma semana. Aí eu vendi a empresa e falei assim, cara, eu vou me dedicar 100% pro digital para passar minha mensagem pro mundo, porque aqui eu posso fazer alguma diferença. Eu vou levar mais 15 anos para atender mais 500 empresas e no final da minha vida lá eu vou ter atendido, sei lá, 1.000, 1.500 empresas. Hoje, só para você ter uma noção, a gente tem mais de 10 mil alunos nos meus cursos principais. E eu tenho mais de 15.050 alunos que são funcionários de supermercados que estão hoje na minha escola, ativos. Não são 15 mil alunos que passaram pela escola. Eu tenho mais de 10 mil alunos que passaram pelos meus cursos e são donos de mercado. Perfeito. Porém, como eu tenho hoje, nesse exato momento, 15.050, quando estou gravando esse podcast, 15.050 funcionários estudando dentro da minha escola. E hoje, nas redes sociais, a gente impacta mais de 6 milhões de pessoas, impacta 6 milhões de pessoas todo mês. E aí, eu olhando isso, eu falei assim, tá, hoje, quem olha isso fala assim, deve ter sido... Hoje, a pessoa fala assim, eu vou fazer também, é fácil. E a pessoa não entende como a gente fez para construir esse negócio. E a primeira coisa, né, que me vem à cabeça, irmão, o quanto também você já estava pronto para dar aquele salto, né? Você já tinha, sei lá, quase 20 anos de... Quantos anos você já estava no mercado? Eu já estava no mercado. Mais de 10? Eu comecei em 2005, 2004 para 2005. Então, quase... Estamos falando de 14 anos. 14 anos, cara. Eu estava gramando há 14 anos. E minha vida mudou exatamente ali, então, em setembro de 2019. Então, do dia pra noite, né? Porque o dia pra noite demorou 14 anos. O dia pra noite demorou 14 anos. Eu me lembro que teve
Eu não lembro qual foi o artista que falou isso, né? Ele falou assim, nossa, você estourou do nada. Ele falou, eu levei 15 anos tocando em bar pra Pra estourar. estourar do nada. Cara. As pessoas não olham o negócio pra trás. E o me... E isso fez toda a diferença. E quando a gente se conheceu, fez toda a diferença porque você trouxe outra visão, inclusive, pro negócio, né? Completamente. E a minha história também, em 2016, eu comecei no digital. E aí isso foi acontecer em 2019. Então foram 3 anos Também gramando, né? também. É ali que você estourou. Não, ali que estourei. A parada dá certo. Mudou a vida, mudou a nossa vida junto, né? Nossa. Cara, que salto, né? Que salto. E eu fiquei pensativo a hora que você falou do... Que decisão que a gente tá enrolando pra tomar hoje, que é a mesma decisão que você tomou de entrar no Damásio? Na nossa vida, você perguntou pra sua audiência, mas eu tô pensando pra nós também. Qual a decisão de que você pode estar postergando ou não tomou que poderia te economizar mais 10 anos pra frente? Aham. Cara, porque é muito assim, se você não tivesse entrado... Cara, se você não tivesse errado a pessoa que você chamou, né, isso é muito louco. A gente não falou isso, né? Gente, só pra vocês saberem, o Henrique, que a Regis indicou, não era ele. Exato. Não era ele. Ele não era a pessoa que ela indicou. Ela era outra pessoa. Eu chamei ele errado. Tinha mais de um Henrique no grupo. Tinha mais de um Henrique. E esse desenrolar todo foi com eu falando com a pessoa errada. Doido, né? Que loucura, né? Aí em setembro, a gente tem esse salto, a minha vida também ali mudou. É um marco. Lembra, a gente fez o mesmo salto. Eu tenho alguns marcos na minha vida. Acho que o primeiro é quando eu passei na polícia. Ali foi um marco muito forte. O segundo, o primeiro 6 em 7. Você conhece até o Diego Faustino, vocês foram juntos no meu casamento. Que foi meu primeiro especialista. E o segundo o segundo ponto, meu casamento... Não, os 7 dígitos em setembro. Que aí você nem falou, né? Você não tá abrindo o número, né? Não. Mas não vamos ficar falando muito de número, né? Mas foi um lançamento que bateu mais de... Muito aluno meu. mas tá igual. A conta tá fácil. Não tá difícil de fazer a conta. Mas foi um salto de 7 dígitos. Foi um lançamento que bateu mais de 1 milhão de faturamento em um único lançamento, né? Então aí foi o terceiro salto, é meu casamento e faz parte da minha vida. Assim, de contar na minha mão, aquele dia foi marcante, né? Nunca mais. E quando você saiu da polícia? Também saí da polícia. Foi um pouco antes. A decisão de sair da polícia, talvez a gente não teria se conhecido. Também. Porque foi só com o ato de sair da polícia que minha vida se abriu de novo. Você foi, né? Exatamente. Foi. Que decisão é essa que tá postergando, né? Essa é a pergunta. Qual é a decisão de você... E aí hoje, por exemplo, eu tenho alunos meus, como a Rita, por exemplo, que é lá do Rio Grande do Sul. Ela saiu de 600 mil, hoje ela fatura 3,2 milhões. Ela tem 35 anos de empresa. Ela me conhece há 3 anos. A decisão dela fez ela avançar e crescer, sei lá, 5 vezes, 6 vezes, por causa de uma decisão que ela não tinha tomado 35 anos antes. Eu tenho o pessoal do Smart Andrade, que faturava, sei lá, 800 mil, está faturando 3 milhões. E tem vários outros mercados que... Eu tenho o pessoal do Castelo Forte, que também saiu de 300 mil para 3 milhões e meio. Então, a gente tem hoje mercados grandes que estão no nosso background, saiu de 11 para 22. Então, tem muita gente que chegou perto e cresceu. Assim, eu não estou dizendo que eu seja a decisão, mas para a vida daquela pessoa, daquele mercado, eu fui a diferença. Não, mas que ajudou o cara. eu acho que igual o Érico Rocha é na minha vida, e mudou minha vida para sempre. Você é uma pessoa que mudou minha vida para sempre. O Diego é uma pessoa que mudou minha vida para sempre. Mas falando de negócio, o Érico é uma pessoa que mudou minha vida para sempre. Ele sabe disso, eu já falei isso para ele, mas ele não, acho que assim, se a gente se cruzar na rua, ele não me conhece. Mas você, com certeza, eu vi isso. E o mais legal era isso, era ver que o cliente, o que eu mais me apaixonei no seu nicho, sou apaixonado até hoje pelo seu trabalho,
pelo nicho que a gente construiu. Tem dedo meu até hoje lá, né? História, é isso. Falar que não, É você isso. não tá passando. Não tem como. Que era real. Era um cliente real. Não a dor existe, o problema existe. Não, e eu quis te trazer pro Rosadas Cash porque eu tenho viajado pelo Brasil inteiro. Esse ano eu decidi viajar para todos os estados do Brasil. Inclusive, se você está assistindo esse podcast e eu ainda não fui no seu estado, eu vou na capital do seu estado. Eu vou em todos. É porque alguns... Cara, eu tô chegando na capital, o nego fala assim, eu achei que era... Você não ia vir. Eu achei que o link Golpe. era golpe. Porque eu não acreditei que você fosse vir. Aí eu tô indo para todos os estados. Vai completar todos esse ano? O último, se eu não me engano, dia 20. Eu achei que você ia falar dezembro. Entre o Natal e o Ano Novo. Faz um Rosadas Day especial. Natal e Ano Novo. E vai ser em São Paulo. E, por exemplo, em fevereiro eu vou visitar 8 estados, né? A gente já foi a 11, nesse exato momento que eu tô gravando a 11. Pode ser que um podcast, quando for, eu já tô no 13, no 15. Vai ter um em São Paulo no final do ano? Vai ter um em São Paulo em novembro, que vai ser em Campinas. Ah, legal. E aí, toda viagem que eu faço, eu conto essa história. Dos 500, né, que você demorou... É isso, eu Perfeito. demorei e tal, e falo de você. E ninguém, eu não sei se a minha audiência, tem tanto tempo isso, eu não sei se a minha audiência conhece mais você. Eu falei, cara, eu vou gravar um Rosadas Cast porque isso tem que ficar registrado. Existe um cara chamado Henrique Rodrigues, que é o Henrique Rodrigues, que foi o cara que fez a diferença. E foi o cara que me ajudou a construir o que... Assim, hoje tem um monte de gente falando de supermercado. Na época que eu comecei meu canal do YouTube, eu não achava informação, porque não tinha... As pessoas não falavam sobre isso. Então, na época que eu comecei, era só mato. E a gente construiu isso daí junto. Aprendeu como poder chegar nos donos dos supermercados, melhorou as entregas para ele entender quais eram as dores que eles tinham e tal. Então, pôde de verdade ajudar, porque eu acho que isso é que faz toda a diferença. A gente, se eu hoje não, de verdade, não tivesse dando resultado para essa galera, ou eu fosse simplesmente raso, eu não estaria mais no mercado até. Esse é um outro ponto importante também. Geralmente, né, os pioneiros de um mercado, nem sempre eles estão prontos para sustentar o benefício de ser o primeiro naquele mercado. Né? Com nós aconteceu o seguinte... a Maria, a Natália também, né? Sem dúvida nenhuma, nós estávamos prontos para sustentar ser o primeiro também, né? E eu lembro que em setembro foi uma loucura, porque entraram 500 alunos e a gente tinha 7 pessoas na empresa, né? Tinha. E você, 7 pessoas. É isso. E aí foi muito doido, porque como é que a gente... Eu me lembro que a gente teve problema de suporte, mas eu fiz reunião individual com 500 alunos, com um por um. Eu atendi todo mundo. Alguns saíram, mas a maioria ficou. E eu comecei a entender que dava para ensinar na internet. Eu tinha muita dúvida, porque assim, eu era consultor presencial, né? E na consultoria presencial eu tinha que fazer pro cara, e muitas vezes o cara nem aplicava. O cara não conseguia manter. Eu falei assim, cara, eu vou ensinar isso online, se presencialmente eu tenho que quase fazer pro cara, algumas vezes até que fazer para ele. Pô, será que no online o cara vai fazer? E as pessoas começaram a ter resultado. Aí que foi assustador, né? Eles começaram a ter resultado, começaram a fazer, o negócio começou a dar certo. Nossa, que febre que foi, né? Eu falei, esse é o caminho. E eu me lembro porque, por exemplo, isso foi em setembro, né? Aí em novembro a gente fez outra turma, em março a gente é a turma 7, a famosa turma 7 de março de 2020. Foi se eu não me engano, foi um pouco antes de estourar a pandemia. Foi março de 2020. Antes porque a pandemia... Tava começando a falar na TV, a gente tava no meio do lançamento. No meio, lá no Rio. Vai dar droga. Mas aí, acho que ninguém acreditava, não é um negócio que Sim. vai parar. A gente não esperava que 2 anos parasse, mudasse o mundo. Que loucura, né? Eu quero te perguntar um passo antes. Você já tá em março de 2020, mas falar sobre o primeiro evento presencial. Que momento que você tomou a decisão? Você lembra, mais ou menos? Você foi o Damasio de novo? A gente foi no Érico, né? Você aplicou pro Plat. Apliquei pro Plat, entrei, e aí mas foi o Damasio. Ele falou assim, Você sabia que as pessoas me questionam, né? Engraçado, imagina que hoje, pensa assim, hoje eu e você
Você vai começar a falar para, inclusive que é um plano bom, né? Você vai começar a falar para empresário, de modo geral, só expandir o nicho. Inclusive uma pessoa me perguntou assim, você acha que o Rosadas estaria maior hoje se ele falasse, tivesse aberto a boca do funil? É que aí a gente tem que cortar esse podcast e começar um de marketing, né? Não vamos entrar nessa... Não. Mas é uma boa pergunta. É uma boa pergunta, né? Será que se eu tivesse falando para qualquer coisa, eu estaria do tamanho que eu tô hoje? Ou estaria maior? Ou estaria maior ou menor, exato. É uma boa pergunta. Porque o que fez diferença, por exemplo, no meu canal do YouTube, em tudo que eu for, se você pegar os primeiros vídeos do meu canal do YouTube, eu falo sobre negócio. Aham. Porque eu não sei se vocês sabem, mas eu cheguei a dar consultoria para 75 tipos de negócios diferentes. Por exemplo, oficina mecânica, loja de autopeça, indústria de guaraná natural, indústria de torta, distribuidora de material de construção, distribuidora de bebida, distribuidora de alimento, por exemplo, empresa de rastreamento de carro, empresa de software, arquitetura, escritório de contabilidade, escritório de... Eu dei consultoria para tantos tipos de... loja de roupa, indústria de roupa. Eu dei consultoria para tantos... e a pessoa, assim, se eu não tivesse passado por isso tudo, eu não seria o cara que eu sou hoje. Se eu só tivesse trabalhado no supermercado, eu seria muito limitado. Porque como eu passei por tantas coisas, tantos modelos de negócio diferentes, hoje eu tenho muito mais para entender, ensinar e trazer de novidade do que se eu só tivesse passado dentro do segmento. Eu estaria fazendo mais do mesmo. Necessariamente. E aí, essa passada que eu falei desses 75 negócios, em algum momento foi um vídeo do Érico também, que eu assisti, que ele falou que se eu falar para qualquer coisa, eu vou ser igual a todo mundo. Se eu nichar, eu posso ser o melhor naquilo, porque não tem ninguém falando daquilo. Ah, sim. Então foi na época que a gente começou a falar para hortifruti, e aí meu canal começou a crescer quando eu comecei a falar para hortifruti, mas eu tentei vender curso para hortifruti e ninguém comprou. Hortifruti sempre tem... porque é maior o nicho, né, de hortifruti, né? Aí ninguém comprou nada, e aí eu fui vender para supermercado. Aí quando eu fui vender para supermercado, quando eu vendi o primeiro curso para supermercado, o supermercado comprou. E aí eu falei assim, cara, aí depois eu fui aprender com o Conrado, olha só, um troço interessante, Conrado Adolfo, que ele falava assim, existem dois tipos de público, o que te propaga e o público que te compra. É isso aí. Eu acho que em qualquer modelo de negócio tem isso, tem gente que vai te assistir, te recomendar, e tem gente que vai indicar. Por exemplo, meu canal do YouTube, a maioria é dono de supermercado, mas eu tenho lá gente que não é dono de supermercado, que sei lá, é do nosso mercado digital, ou é sei lá, dono de farmácia, que tem um amigo e fala assim, cara, porra, segue esse cara aqui de supermercado. Ele não tem conteúdo no nicho dele, ele te acompanha. É isso. Dono de padaria. Tem alguém de padaria? Grande? Tipo, tem um Rosadas de padaria? Tipo, de acelerar a venda de padaria? Não, tem De farmácia relevante? Cine, não. E tem gente de padaria, não tem gente de padaria, tem gente que ensina a fazer bolo. Tem gente que ensina a fazer um pão, um tipo pão de fermentação natural. Mas é venda, negócio. Não. Sim. Tem um cara de YouTube, mas ele não vende treinamento. Então, assim, cara, olhando, existe um mundo ainda para ser explorado. E hoje, assim, para mim é importante falar um pouco sobre isso daqui, porque no final das contas, a gente começou um movimento lá atrás, que hoje eu sou conhecido, hoje todo mundo quer estar aqui, hoje a boa parte das pessoas os infoprodutores que vendem treinamento me conhecem, o mercado todo de supermercado, a maioria dos caras de supermercado me conhece, mas, cara, tudo começou através de um movimento, uma decisão que foi lá atrás. No mercado digital, bom, não vou citar nome assim, mas tem gente menor que você em micronicho, né? Não tô falando em padaria ou hortifruti, tô falando assim, tipo casa de construção. Até hoje, eu até gostaria de conhecer, mas assim, eu me sinto o cara mais capacitado, até porque eu recebo essa demanda de, tipo assim, até hoje quem é grande numa fatia do mercado, tipo material de construção, porque não é o caso, me procura por esse motivo. Tipo, Se seu cara, cara, como que você fez, né, com Rosadas? como é que vocês construíram esse negócio?
E foi muito doido porque o jeito como a gente fazia as coisas não era o jeito que todo mundo estava fazendo no mercado. E aí fica uma lição de negócio, né? Se você achar que vai replicar exatamente o jeito que todo mundo faz, você provavelmente não vai chegar onde você precisa. Não, teve muito timing também, né? Mas voltando à pergunta, que momento que você lembra cara, a gente fez setembro, aí, puta caramba, agora execução para novembro. Novembro, até ali a gente não falou em evento presencial. Não. Foi A gente foi no Fórmula. Damásio falou que eu tinha que lançar uma mentoria. Ah, porque sempre falou. Mas ele falou que você tinha que lançar uma mentoria. Não lançar o impulso daquele jeito. Como eu fui pro Fórmula, eu vi o que o Érico fez no evento e a gente montou um evento nosso para fazer. Tipo 6, 7, 8 devia ser, de dezembro. É isso. Era isso. Aí a gente, em menos de um mês, Em janeiro. montou um evento em São Paulo eu sempre fiz isso, né? Cara do céu. Ali foi um ponto de inflexão seu, já te falei. Eu acho que o ponto de inflexão do negócio como um todo até hoje. E teve outro, ó, em julho de 2000 agora tem outro ponto. Em julho de 2000 a gente tá em 23. Em julho de 2022, eu tava lá no Impulso. A gente tem um processo, a gente no Impulso criou faixas, né? Sim. Como se fosse faixa preta, faixa marrom, em níveis por faturamento. E aí eu tava lá no palco, a gente tem um dentro do evento presencial, são 3 por ano, a gente tem um ritual de trocar as pessoas de faixa, que é o cordão dele, né? Então eu troco o cordão. É o evento da entrega da mentoria, né? Aí eu tenho lá pra trocar o cordão do cara. Aí, ó, meus parabéns, você saiu de faixa marrom nível 1 pra marrom nível 2. Sobe aqui no palco, tira o cordão do cara, joga no chão, bota o cordão no cara, no crachá novo dele. Aí eu dou um abraço, meus parabéns pela conquista, a gente tira uma foto junto, todo mundo bate palma, o cara desce do palco. Esse é o processo. Perfeito. Aí eu comecei a fazer isso. Eu levava até julho de 2022, levava 30 minutos esse processo. Aí julho de 2022 passou 30, passou 1 hora e eu tô trocando cordão. Aí o pessoal tava eu me lembro que o palco era a parte do ficava os LEDs estavam pra frente, assim, o palco tinha, e eu falava com a pessoa por trás. Né? Aí eu falei assim, gente, não vai acabar, não? Aí eles me mostraram, a lista não estava na metade. Aí eu falei, eu já tinha tirado o áudio, né? Aí eu falei assim, porra, todo mundo passou? Todo mundo mudou de faixa? Eles, não, só 80%. Aí naquele momento que ele falou isso, eu fiz assim. E a ficha caiu, eu falei assim, cara, eu preciso que todo mundo venha para o Impulso. Aqui é o lugar que as pessoas vão... Aqui é o lugar que eu vou mudar a vida das pessoas. Porque no curso online tem muita gente que não faz as coisas. O cara até compra o teu curso e não faz. Todo mundo que comprou meu curso e aplicou teve resultado. Mas tem muita gente que não aplicou. Não tem como fazer nada seu Que não tem... por 15, por 10%. Muitos alunos falam, só fiz 20 e não ter resultado. Gente, não acredita em mim, não. Procura aqui no YouTube, tá? Se você procurar aqui no meu YouTube, vai ter um monte de gente que fala assim, só assisti 20% do curso. Só assisti 20% do curso. Só assisti 20% do curso. E já tive o resultado tal. E já tive... Comprei não tem 1 mês e já cheguei no resultado tal. Tem 1 semana e minha venda já aumentou. Minha venda diária já aumentou. E aí, no Impulso eu vi que fala assim, porque como é um valor mais alto, eu consigo ter uma pessoa ali do lado dela cobrando diariamente. E é isso, eu acho que isso foi o grande processo de diferença. E aí o que aconteceu? Aí foi a hora, as pessoas só podiam entrar no Impulso nesse evento que acontecia de 3 dias por ano, que é o Bootstrap. E aí, de repente, eu falei assim, cara, o que eu preciso é ter mais portas de entrada. Eu não posso deixar as pessoas não entrarem. Eu não posso esperar que a pessoa me espere 1 ano para eu gerar essa mudança na vida dele. Aí eu criei o Rosadas Day. E aí eu viajei para 7 estados. No mês seguinte eu comecei primeiro. Eu viajei para 7 estados. Foi no Rio, não foi? Foi. E a gente decidiu fazer o Rosadas Day, tipo, como a gente fez quase tudo, né? Tipo, 2 semanas depois ia rolar. Impressionado. Eu lembro, a gente conversou, a gente teve uma reunião 2 semanas antes. Entrou não, né? Tinham na sala, tipo,
É, 14? 14, 15 pessoas. Acho que era Pessoas, né? pessoas. Pessoas. Empresa era menos, era, sei lá, 5, 6. Aí, ou seja, eu fiz um evento para ninguém. Eu já sou grande nessa época, né? E aí eu fiz evento para 15, falei assim, e eu fiz lá no prédio nosso, que a gente tava, e foi para testar, para ver como é que era, e eu falei assim, é isso. Aí a partir daquilo ali eu criei um modelo, e a gente foi para mais 7 estados para testar, naquele ano. Deu teste em 7 estados. A gente viajou para 7 estados. E eu fui para Brasília, porque eu tinha que ir pro encontro do Érico Rocha lá, do Plat. Aham. Aí eu marquei um em Brasília, porque eu fiz um dia, acho que foi um dia antes ou um dia depois que eu fiz. Aí eu fui para Brasília, marquei um em Brasília. Aí eu fui para Bahia, porque eu tinha muito aluno da Bahia. Então fui Brasília, Bahia, Rio de Janeiro. Fui para Minas, porque era o meu segundo lugar que mais tem. Fiz em São Paulo. E na época que eu fiz em São Paulo, cara, eu sei que eu fui viajar para fui visitar alguma coisa, eu tive infecção intestinal São Paulo, né? em São Paulo. Primeiro de São Paulo, né? Aí às 9, isso eu vou usar desde aí, Sim. às 9 horas da manhã começava o evento, né? Às 8h40 eu vomitei o quarto inteiro. Eu saí vomitando o quarto inteiro, indo pro banheiro, vomitando, eu levantei, aí eu falei, não tô aguentando, passando mal, e com febre, com dor no corpo, e aí vomitei tudo que podia. E aí minha esposa falou assim, e todo mundo lá embaixo me esperando. Falei assim, eu vou. Aí 9h30 eu consegui descer e fiz o evento. E com diarreia e vomitando. Infecção intestinal. Cara, eu não me lembro o que aconteceu no dia. Você nem lembra do dia? Não lembro. Se me perguntar se lembra o que aconteceu, eu me lembro que na hora do almoço eu saí correndo, porque eu tava com diarreia. E eu me lembro de terminar o evento às 7 da noite. Porque eu fui pro quarto, e aí a única cena que eu me lembro é de eu deitando, me embrulhando e falando pra minha esposa assim, ela falou assim, você vai descer pra fazer, porque entraram algumas pessoas no Impulso aquele dia, e falou, você vai descer pra fazer o brinde que você sempre faz? Eu falei assim, eu não tô aguentando, o que eu precisava fazer eu já fiz, agora eu não consigo levantar. Aí a Natália desceu e foi me representar lá, mas cara, eu não me lembro como eu entreguei, mas eu entreguei e Diego falou que o evento foi muito bom. Cara do céu. E eu tava muito mal. Então assim, mas isso não me parou. Uhum. E aí esse ano a gente decidiu, eu falei assim, eu vou visitar todos os estados do país por 2 motivos. Primeiro, porque eu quero conhecer como é a operação de supermercado em todos os estados de forma específica. E segundo, porque eu quero visitar todos os estados do país. Eu não sei se ano que vem eu vou ter gás, energia, disposição para fazer. Esse ano eu falei, eu vou fazer. E só para você entender, no momento que a gente está gravando esse podcast, eu não sei quando ele vai pro ar, eu tipo, semana que vem eu tô com a minha família e depois eu só vejo minha família daqui a 8 semanas, eu acho. Um atrás do outro. Evento. Eu vou voltar para casa toda semana. Tipo, eu chego sábado, aí eu já vou chegar moído, provavelmente. Aí eu durmo, janto, acordo, domingo de tarde eu tô viajando. Então, assim, vai ser... Não fico nem 24 horas no Rio de Janeiro. Então vai ser difícil, mas a decisão foi tomada. Eu falei, eu vou fazer isso desse jeito e vamos para cima. Então eu acho que isso faz diferença, né? Quantas vezes de verdade você toma a decisão de falar assim, cara, eu vou fazer isso daqui, independente de qualquer coisa, eu vou fazer isso aqui funcionar e tal. Você é um exemplo disso. E eu vejo que muitas pessoas não querem pagar esse preço. Como negócio, não querem... toda vez que alguém abre uma empresa ou tem um negócio, acha que só vai ter só a glória, né? Tô ganhando dinheiro, tenho tempo. E ao contrário, você tem que se dedicar para poder chegar lá. E o Rosadas Day quase me fez desistir de tudo, tá? Chegou num momento que eu falei assim, cara, pra que eu tô fazendo isso, né? Pra que o sacrifício tão grande? Pra que esse negócio? E aí, Papai do Céu quase sempre me mostra isso de maneira muito, muito simbólica, que foi o seguinte: vem alguém me falando que, em um momento específico, uma pessoa falou que eu salvei a família dela. Falou assim, a minha esposa ia se separar de mim, eu ia ficar longe do meu filho e eu ia quebrar. Uhum. E eu me aproximei, isso me ajudou, a minha esposa tá me ajudando.
E é pelo contrário, eu tô tendo mais tempo com meu filho e eu saí do buraco. E aí você fala assim, cara, eu não posso parar. Vou continuar. É isso. Se eu parar, e o que vai ser, né? No meio do caminho, agora dando um salto aqui na história, um salto para trás. Teve um dia que eu fui para eu nunca saio, né? Aí teve um dia que eu fui para Marambaia, lá no Rio de Janeiro, passear com a Natália e tal. Ficar uns 2 dias no hotel de frente pro mar. E aí a gente desceu, a massagem era embaixo, olhando o mar, assim, fazendo massagem ali no mar. Eu falei assim, vamos atravessar para olhar ali a praia do outro lado e tal. Aí quando a gente foi atravessar, eu falei assim, vamos atravessar. Aí a menina que tava fazendo massagem falou assim, cara, não atravessa não porque é perigoso. Tem corredeza e tal, não vai não. Aí eu fui no lugar onde era para descer, tinha uma placa escrita assim, não atravesse. Olha, não atravessa. Mas você podia deitar ali, tinha boia, você podia ficar ali no mar, né? Eu trouxe a descer direto no mar, não tinha nem praia no negócio. Aí passou uma pessoa pela gente e falou assim, cara, não atravessa porque é perigoso. Aí eu e a Natália pulamos e ia desse jeito. Aí eu e a Natália pulamos e atravessou tranquilo. Nadando pro outro lado, chegamos lá na praia, ficamos lá, damos uma volta na praia, legal. O problema não foi ir, o problema foi na volta. Aí na volta eu olhei o mar puxando, fazendo assim, parecendo Como que era um rio. tipo era um mar aqui, mar aberto, ia ter uma passagem pra cá e aqui tinha mar pro outro lado. Ah, tá, é mar dos dois lados. Aí assim, aí aqui tinha uma ponte e aqui aqui debaixo da ponte aqui tinha areia e aqui tava o local onde a gente estava. Aí esse desci aqui, atravessei e fui na praia. Aí eu tinha que voltar nesse negócio. Na ida tranquilinho. Eu fui pro outro lado. Só que aqui eu falei assim, parece que tá puxando pra lá, né? A correnteza do mar tá jogando pra dentro. Então, se eu vir um pouquinho pra cá, nadar aqui, eu vou nadando e o mar vai me jogando. Você vai ainda. Mas tava o inverso. Embaixo tava o inverso. E aí na hora que eu comecei a nadar, o troço começou a me puxar e puxou a Natália pra um lado. A Natália começou a ir pra um lado. E eu não consegui pegar, ela começou a ir para um lado completamente. Aí eu comecei a me afastar. E eu comecei a ir para mar aberto. E aí, eu, um cara com bastante corpo físico, né? Eu sou forte, né? Essa barriga não é de sacanagem. E aí eu nadei. O que aconteceu? Acabou a força. E aí, olhando a Natália indo embora, Nossa. eu não tinha mais força para nadar, porque eu estava nadando e não saía do lugar. Então, para eu nadar contra o mar, eu não estava saindo do lugar. Não. Aí eu falei assim, eu gritei pra Natália, eu falei assim, boia, eu sei nadar, a Natália também. Eu falei assim, boia e alguém vai ter que achar. E, cara, tava passando gente com pranchão, passou lancha. Naquela hora não tinha nada nem ninguém, assim. Então, assim, parece que... Zerou. Aí eu olhei pro lado, nada, ninguém. Falei, boia, gritei pra ela, boia. E aí o boia, eu comecei a chorar, igual criança. No mar. Aí eu juro pra você, eu vi minha vida passar, eu falei assim, cara, eu tinha dinheiro pra comprar a lancha. Pra contratar uma pessoa, ou alugar, pra contratar uma pessoa pra ficar ali do meu lado. 2, 3. Pra quê que eu fui me arriscar? Como eu sou idiota. Mas agora não adianta, eu tô aqui sozinho no mar e a Natália tá indo pro outro lado. E eu não consigo nem salvar a minha esposa. É uma sensação de... Cara, foi escroto. Pra mim foi um negócio... E aí a gente começou a gritar, porque... Longe lá. Você foi pra um lado, outro foi pro outro, vocês ficaram longe. Aí a Natália foi... A Natália tava indo ainda porque era um paredão, né? As escadas eram altas, paredão. E ela começou a gritar. Eu comecei a gritar, socorro, pra ver se as pessoas nas escadas, que não apareceu ninguém, vê. E o paredão não dá pra você grudar. Não dá. Não, ela nem chegou perto. Ela tava ainda, sei lá, 300 metros, mas tava indo pro paredão. E eu indo pra mar adentro. Então eu tava indo cada um pra um lado. E ela tava indo pra mar adentro, mas pelo paredão, né? Ela tava indo pro mar também. E aí, eu sei que apareceu uma lancha em algum momento. O cara apareceu, veio de lancha, aí ele veio pra cima de mim, eu falei, não, pega ela primeiro. Aí eu fui lá, pegou ela,
e depois veio me buscar. E aí a gente foi pra lá, aí quando chegou lá, eu nervoso, chorando, Nossa, aí o dono da pousada chegou, calma, não sei o que e tal. Aí eu subi, eu sei que a Natália desceu pra almoçar e eu fiquei no quarto, ainda bem em pânico. em pânico. Travado, né? Aí quando passou umas 2 horas daquilo, eu abri eu abri o Instagram e falei assim, gente, preciso te contar uma história, porque hoje podia ser o último dia que vocês iam me ver na internet, porque eu quase morri. E aí eu comecei a contar o que tinha acontecido. Eu fiz uma live no Instagram, inclusive tá lá, eu acho que ainda. Aí eu falei assim, eu quase morri. E aconteceu isso, isso, isso. Aí quando aconteceu isso, as pessoas vieram falar assim, cara, você mudou minha vida. Se você não estiver mais aí, o que vai ser do meu mercado? E não foi uma mensagem, não. Foi uma porrada. Eu comecei a chorar igual criança. Aquele ali foi um dos momentos que eu, primeiro, né, entendi para eu parar de ser negligente. E entendi, por exemplo, por que se você for numa dessas multinacionais, de empresa grande, os diretores não vão nos mesmos aviões. Se 5 diretores têm que ir para o mesmo lugar, eles vão em 5 aviões diferentes. Porque se o avião cair, quando uma família... E acontece isso, né? Ele vai... Uma família inteira. É isso. Aí não pode, né? Não pode. Acaba a empresa e paga, acaba. E aí, foi na hora que eu falei assim, cara, eu não tenho direito de, por exemplo, eu não posso fazer esporte radical. Por quê? Porque pode acontecer o pior. Não que vá, e não que eu não esteja fazendo por medo, mas é que pode acontecer uma coisa pior. E nem é isso, né? E aí, na hora, aquilo ali foi marcante pra mim, porque, cara, aquelas pessoas, eu deixaria de existir. E aí, quando eu olho hoje, de lá pra cá, eu ajudei a vida de, sei lá, mais umas 3, 4 mil empresas. Será que essas 4 mil empresas, elas estariam de pé se eu tivesse morrido naquele dia? Então, cara, eu não tenho direito de ser negligente nesse ponto. E foi a hora que eu entendi, inclusive a importância de tudo que eu tava fazendo ali. Porque, cara, tem umas fichas loucas como essa que tem que bater na nossa vida pra esse tipo de coisa acontecer. Muito doido, né? E eu acho que fica como lição pra vocês cuidar. Vocês precisam cuidar disso, porque senão... o que será as suas decisões, por exemplo, eu vejo muito dono de supermercado sendo muito arrogante, achando que sabe tudo e tal. E aí, quando eu vejo isso, eu falo assim, cara, tudo bem, você acha que sabe tudo e tal, mas a sua família não pode pagar o preço da sua ignorância, da sua arrogância, da sua burrice. Ou seja, a minha família não pode pagar o preço de eu ter decidido fazer uma besteira. E agora não é nem isso. No meu caso eu tenho um monte... Eu comecei a falar, fala papai, não sei o quê. Inclusive tinha copiado isso de você. Mas é porque minha audiência começou a me chamar de pai. E aí a brincadeira foi, cara, eu ia deixar quantos filhos órfãos, quantas pessoas deixariam de ter as suas vidas transformadas e mudadas se isso tivesse acontecido comigo. E foi na hora que eu entendi assim, cara, eu tenho uma responsabilidade que vai além só da minha família. De o Leandro acontecer alguma coisa e, sei lá, minha família ficar desassistida. Eu tenho uma responsabilidade com um monte de gente que hoje precisa do que eu estou fazendo. E se eu parar, você imagina qual vai ser o desenrolar desse negócio. Então, é um Rosadas Cast muito diferente, né? Porque normalmente eu trago as pessoas aqui e eu fico falando sacada para as pessoas. Mas contar um pouquinho sobre as coisas, a experiência e as lições aprendidas desse tipo de coisa, da minha única decisão, de como a vida desenrola para chegar no ponto que chegou aqui. A tua também foi assim, você teve que tomar decisões difíceis, você teve que destruir algo que você estava fazendo, porque, cara, você na polícia tinha salário fixo, você tinha estabilidade, você jogou fora a tua estabilidade em prol de um sonho. Podia ter dado errado, Isso aí. mas você não deixou dar errado, deu certo no final das contas, e foi bom. É isso. Né? Pelo menos a Carol diz que foi bom. A Carol disse que foi bom. E aí teve esses momentos marcantes, incríveis aí que eu acho que fez muita diferença. Você, inclusive, eu vi mudar muito, né? Quando sua primeira filha nasceu. Nossa, filho mudou. E o segundo agora mudou mais ainda. Não, você virou outra pessoa. Me deixou mais sério ainda, mais comprometido, mais disciplinado. Filho ajuda a te dar comprometimento na vida.
Puta, sabe o que eu fiquei pensando agora, irmão? Já pensou a gente assistindo esse vídeo daqui uns 30 anos? Já pensou, cara? Nem verdade, né? Cara, vai eternizar no seu canal do YouTube. Cara, o YouTube vai existir daqui 30 anos. Vai. Vai. Difícil. O Google já dava lucro antes de abrir capital, como duvido. Já pensou? Cara, vai ser legal. Vai ser bem legal. Como Mostrar. será que é? Quais as próximas decisões? Onde a gente vai estar? E qual vai ser, e aí, pegando o pessoal que está assistindo, quais são as suas decisões que você tomou que deu virada na sua vida? Escreve aqui embaixo, vai, compartilha um pouco do que está acontecendo contigo. O Tony Robbins tem uma frase que é no momento de decisão que a sua vida muda para sempre. E são essas decisões mesmo ousadas, né? Ponto de inflexão mesmo. E não só isso, né? Por exemplo, hoje eu olho, tem um monte de gente falando para supermercado. Todas as pessoas que hoje falam para supermercado, de alguma maneira, em algum momento, passaram perto de mim. Se encostaram, foi dado palco, todas, 100% delas. E não existiria esse mercado. E nem essas pessoas, elas hoje também trabalham modificando a vida das pessoas, isso é muito legal. Porque tem espaço para todo mundo, só que, cara, essas pessoas não existiriam. A vida delas que hoje foi transformada também ensinando, e a vida das pessoas que são transformadas através do ensinamento dela também não existiria. Porque todas elas, em sua maioria, começaram depois do meu trabalho. Ou porque se espelharam, ou porque foram meus alunos. Muitos deles foram meus alunos e passaram por aqui. E muitos se inspiraram com o que estava fazendo. E isso é legal, porque olha a quantidade de vidas que foi alterada com uma cadência voltando. Sim, em março de 2000 e... Olha só que doido, né? Em março de 2019, eu não tivesse tomado essa decisão, nenhuma dessas pessoas hoje existiriam. Talvez, assim, acho que grande a chance de ser igual a qualquer outro nicho, que não tem ninguém. É isso. É isso. E não tem gente, né? Mas não criou um movimento, não criou o que é hoje. Hoje as pessoas do supermercado usam as redes sociais para buscar informação. Antes não era assim. Não tinha esse movimento, não tinha essa informação. A maneira deles aprenderem era diferente. A gente criou um jeito novo dos caras aprenderem como melhora o negócio, o percurso deles. E isso eu tô falando das pessoas que eu tenho contato. E as que eu não tenho e simplesmente me assistem ao vivo, online. E no Rosadas Day tá acontecendo isso, tá? Eu tenho viajado e a maioria, eu chego assim, quem é meu aluno, tipo agora... Como que é? Como tá sendo? Então, agora eu fui em Roraima. Roraima. É Roraima. Eles me corrigem toda vez que eu falo errado. É Roraima. Eu fui em Roraima, tinha 74 pessoas na sala. 74. 2 eram meus alunos. 2. E aí é assustador. Conhece, não conhece? Como que era? 3 pessoas foram arrastadas. O resto já te via na rede social. O resto me acompanha na rede social. Quando eu digo 3 pessoas arrastadas, o cara falar pra mulher, vamos lá assistir comigo. E nos outros agora tá padrão? Tipo, todo mundo já tá te conhecendo na rede social? Mas em todos os Rosadas Day que eu tô indo, a maioria não é meu aluno. Eu tô indo e tem poucos alunos que estão lá, porque o aluno já pegou a sacada, já viu como é que faz. Aham. E tem muita gente que tá indo pra me conhecer, porque ela quer me ver pessoalmente e tal. Fala assim, agora sim, eu sei que você existe. Curioso. E olha que a gente tá falando de um mercado de 90 mil supermercados, e eu tenho mais de 10 mil, ou seja, eu tenho 10% Do mercado. do mercado já virou meu aluno de alguma maneira. Fora os que compartilham, fora pirataria, fora disso. Claro. Então é incrível. Tem muito mercado aí pra ajudar. Tem. E aí, a pergunta é, vocês gostam de Rosadas Cash contando um pouco da história, da experiência, da vivência? Se tiver 50 comentários aqui falando, eu quero a parte 2. Aí a gente vai contar os bastidores. A gente conta os bastidores dos bastidores. Porque teve, né? Por exemplo, a gente descobriu que o celular escuta a gente. Antes não tinha nem dinâmica de rede, não, esse documentário, né? Uhum. A gente descobriu que o celular escutava a gente sem falar no dia que a gente estava batendo um papo, conversando sobre alugar um avião para ir para o Rio e São Paulo e fazer um conteúdo aplicando isso. Uhum. Aí eu lembro que eu abri o celular, dei 3 rodadas no Instagram, me ofereceram
helicóptero para Rio, São Paulo, particular. Aí eu falei assim, caramba, os caras escutaram a gente. Eu nunca pesquisei sobre helicóptero. Eu nunca vi. Eu não baixo nada de helicóptero. E aí a gente entendeu assim, caramba, olha só como uma rede social escrota, né? Os caras conseguem escutar o nosso... E pode ser que bloqueiem agora o vídeo depois que eu falei esse troço, né? Mas tá bom. Fica o conteúdo aí pra todo mundo. E aí, deixa os seus comentários aí, a gente pode vir aqui pra falar mais dos bastidores. Obrigado, Rick, por estar aqui. Só o começo, é certeza. E pra quem não conhece, o Rick, ele hoje é mentor, ensina pessoas como você pode viver da sua mensagem no digital. Também lança alguns especialistas, né? É isso? E Instagram, o Rick Rodrigues. o Rick Rodrigues. É só seguir. Eu vou botar o link aqui também nos comentários. Vamos pra cima. Obrigado por você estar junto. Valeu, um abraço. Valeu!